Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos trabalhando neste estudo do Livro dos Médiuns para todos aqueles que desejarem conhecer melhor a mediunidade, conhecer melhor a comunicação que os espíritos podem ter com o mundo corporal. E nós estávamos no programa anterior, ainda no item 23 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, que fala da obsessão. Kardec fez um estudo vigoroso e depois vieram os estudos complementares também. André Luiz e outros espíritos também trouxeram já novidades, não digo, mas trouxeram métodos apropriados para a gente trabalhar, principalmente com aqueles obsediados. Mas nós estamos terminando aquele rol de perguntas que Kardec fez aos espíritos e estamos aqui numa pergunta seguinte: o que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espíritas? Olha então, como Kardec fala. Se pode, vejam bem, ele raciocinou dessa maneira, creio eu. Se o espiritismo, se essa subjugação pode levar alguém à loucura, e os espíritos falaram que era uma loucura desconhecida do mundo, que é justamente essa loucura da influenciação espiritual, porque quando o espírito domina o corpo da pessoa, ela se torna um instrumento dos espíritos e vai fazer só o que o espírito mandar. Então ela vai mudar suas atitudes e aquelas pessoas que a conhecem vão achar que ela perdeu o juízo. Mas então o Kardec fala, se tem perigo no espiritismo, aqueles que julgam que por meio de evitar as comunicações vão evitar esses perigos. É isso que ele quer saber. Proíbe as comunicações com o mundo espiritual. Será que vai evitar esse perigo de levar alguém a esse tipo de loucura que nós mencionamos? E olha o que os espíritos respondem. Se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas. Então, mesmo que seja proibido, você está proibido de se comunicar com os espíritos, ou seja, você não vai sentar, se preparar para receber uma comunicação. Mas existem as comunicações espontâneas que os espíritos podem trazer. Então, porque, como dizem, não podem suprimir os espíritos nem impedir que eles exerçam a sua influência oculta. Os espíritos vão continuar influenciando, vão continuar exercendo a sua influência, mesmo que não esteja ostensiva, mesmo que não seja numa comunicação onde o espírito está trazendo por escrito ou através da palavra do médium. Então não é possível, os espíritos, não existe nada que os proíbam de se comunicar. Pode existir essa comunicação oculta, essa influência oculta. Essa atitude se assemelha das crianças. Vejam bem, olha o que Kardec falou. Vamos proibir as comunicações para evitar todos esses perigos? E olha o que os espíritos falam. Essa atitude se assemelha das crianças que fecham os olhos e pensam que a gente não as vê. Criança é assim. Elas não querem que a gente veja e às vezes elas fecham o olho e pensam que a gente não estamos vendo. Então seria loucura só porque os imprudentes podem cometer abusos, querer suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. Então vejam bem,
aquelas pessoas que não se preparam para as comunicações e cometem abusos, deixam que os espíritos façam o que eles querem, mas por causa dessas pessoas, nós não podemos suprimir algo que ajuda tantas outras pessoas. Então, como os espíritos falam, o meio de prevenir os inconvenientes é, pelo contrário, fazer que a conheçam a fundo. Então, o que é recomendado para aquelas pessoas que querem trabalhar com a espiritualidade? Estudem, pesquisem, tomem ciência de como se dá essas comunicações, estudem a escala espírita que existe no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, onde fala todos os tipos e graus de adiantamento dos espíritos. Nós precisamos conhecer. Não existe só espíritos bons. Kardec classificou, com todo que os espíritos trouxeram de conhecimento para ele, em espíritos imperfeitos, ou seja, inferiores, imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Mas cada uma dessa classificação tem assim várias nuances. Espíritos imperfeitos, desde aqueles que querem praticar o mal pelo mal e praticam, até aqueles ignorantes, aqueles que são levianos, que querem fazer brincadeiras, que acham que sabem tudo, os pseudo-sábios, e querem passar um conhecimento porque se acham donos da verdade. Então existem espíritos de todos os tipos. Mesmo dentro da classificação dos bons, existem espíritos que estão mais aptos para a ciência. Existem os que estão mais aptos para a moralidade, para passar ensinamentos morais. Então, nós não podemos deixar de conhecer tudo que existe a respeito da espiritualidade, levando bem em conta que os espíritos nada mais são do que a alma daqueles que viveram aqui, ou nesse planeta, ou em outros mundos, mas trazem com eles também todos os defeitos e as qualidades do ser humano. Então existem espíritos de todos os tipos e nós temos que estar a par disso, procurarmos conhecer para podermos, por isso que fala, qual que é o meio de prevenir isso? De as pessoas serem levadas a essa subjugação, sendo como marionetes comandadas por espíritos inferiores. O meio de prevenir os inconvenientes é fazer que a conheçam a fundo. Vamos conhecer a natureza dos espíritos. Vamos conhecer o que é a mediunidade. Vamos conhecer como que os médiuns podem ser enganados por espíritos que querem fazer o mal ou que querem fazer brincadeiras, levianidades. Então, essa influência espírita, fala Herculano Pires no rodapé do Livro dos Médiuns, que ele traduziu, fala que essa influência espírita é uma explicação para muitos casos. Muitos casos de loucura, que são tratados como loucura, como se fossem por lesões cerebrais, são explicadas pela influência espírita. Então, e às vezes oferece a única explicação possível, porque os médicos não conseguem diagnosticar, não encontram nada no corpo da pessoa, no corpo material, que o levasse àquele desregramento ou aquele estado. Então, a única explicação, às vezes, é
que possível para esses casos é a influência espírita, a influência de espíritos inferiores. Os próprios cientistas, fala Herculano Pires, já estão compreendendo que é preciso conhecer a fundo o problema colocado pelo Espiritismo. Gente, o próprio Sócrates já falava que se os médicos olhassem mais, não só a parte física dos doentes, mas ele tivesse um olhar, vamos dizer assim, mais completo a respeito da doença, eles falhariam menos. Sócrates, já 500 anos antes de Cristo, já afirmava isso, com o seu conhecimento. Por que atualmente ainda nós temos muitos profissionais da medicina que ainda não querem admitir a presença de uma influência espírita? Porque eles não querem sair daquilo que eles estudaram, porque eles querem ficar naquele ponto que eles estão ali fincados, não querem se abrir para um novo conhecimento. E nós sabemos que existem tipos de influenciações que às vezes são muito difíceis de serem disciplinadas. E também difícil da pessoa poder conhecer que é uma influenciação espiritual. Então, nós temos que ter muito cuidado, estudar a fundo esses problemas, porque lá, muito antes, já cientistas como Heine já dizia, da coleção existente na universidade, de mais de 3.000 casos de ocorrência espontâneas, e eles chamavam de ocorrências psi. Eram essas ocorrências onde existiam influenciações espirituais. Selecionou-se uma centena de casos que sugerem a ação de certo agente espiritual com muito maior força que qualquer outra explicação. Já lá, vejam bem, anteriormente, muito antes, mais ou menos na época de Kardec ou antes de Kardec, eles já estavam estudando essa influenciação, só que não com esse nome, né? E também essa professora Luísa Heine escreveu um livro chamado Os Canais Ocultos da Mente, esclarecendo melhor esse problema dos casos de comunicações espontâneas, que eram tratados ali como distúrbios mentais, mas na realidade eles pertenciam a essas nuances. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós trabalhamos com a obsessão. Como nós já vimos, existem aquelas mais simples, que são mais fáceis de serem tratadas, e às vezes a moralização daquela pessoa que está sendo influenciada faz também, e o atendimento, a própria moralização da pessoa faz com que o seu atendimento seja também levado ao espírito que está sendo um influenciador. Existem as obsessões mais complexas, né, que nós já estudamos e vimos que o médium fica fascinado, que Kardec chamou de fascinação, só age daquela maneira, só aceita a comunicação daquele espírito, não aceita nenhum palpite ou conselho de outros estudiosos que queiram levá-lo à verdade, a um caminho melhor. E existe a subjugação, como nós vimos, onde o espírito toma conta da mente, totalmente. Muitos espíritos que a gente vê aí, muitas pessoas encarnadas que
que a gente vê pelas ruas, gritando, tirando a roupa, falando impropérios, com atitudes assim que a gente fala, meu Deus, chegou num ponto de loucura, são influenciações espirituais levadas ao seu extremo, que chamadas subjugações. Então nós estamos hoje terminando o nosso programa, deixando para o próximo um estudo onde Kardec não colocou no Livro dos Médiuns, mas nós achamos que cabe perfeitamente no final desse capítulo, que é a desobsessão. Como trabalhar com esses espíritos que estão entregues a essa influenciação espiritual. Vamos ficando por aqui, agradecendo a colaboração de todos e a audiência. Claudete Moura para o divulgar.net.